vamos colocar para vocês as 5 fases do jejum, tá certo? Por que isso? Para vocês entenderem como é que o corpo vai se adaptar e em quanto tempo ele se adequa ao uso dos corpos cetônicos de uma maneira fisiológica. Essa é a forma que eu vou tentar dizer para vocês aqui agora, tá? Então, nosso corpo, até 4 horas, tá certo, de jejum, ele utiliza a glicose. Por quê? Porque você tem glicose de reserva. Então, até 4 horas, tanto o seu fígado, como o seu sangue, como o seu cérebro, o seu músculo, eles vão usar a glicose. De 4 a 16 horas, você começa já a usar o glicogênio muscular, inicialmente, tá certo? Você começa a usar esse glicogênio, quer dizer, a quebra do polímero. Então, o seu músculo, o seu cérebro continuará utilizando a glicose como principal fonte de energia, porque isso faz parte da sua reserva, mas é uma reserva pequena, tá? De 16 a 28 horas, você já começa a fazer o uso da glicogênio hepático, tá certo? Que também é em pequena quantidade, e você nesse momento vai, além de usar o glicogênio hepático, fazer a neoglicogênese, tá certo? Você vai utilizar outras macromoléculas para gerar energia, e essa molécula já é a gordura sua. Então, nesse momento, de 16 a 28 horas, você já tem o início do uso dos corpos cetônicos, tá certo? A partir de 28 horas até 24 dias, aí você começa sim a ter o quê? Uma produção de corpos cetônicos muito maior. Por que isso? Porque na verdade você começou a gastar mais a energia rápida, a energia que vinha da glicose, e aquela reserva que você tinha de polímero de carboidrato se foi. Como a quebra de proteína é uma coisa mais lenta, você nesse momento de 28 horas até 24 dias, você tem um pouco da neoglicogênese da proteólise, mas você começa a utilizar e formar os corpos cetônicos, tá certo? Inicialmente o acetato, tá bom? E depois de 24 dias, aí sim, você vai ver que o seu corpo, eu falo o cérebro, eu falo o músculo ou o próprio sangue, ele vai estar utilizando praticamente somente a fonte de gordura. Então, isso é importante que a gente entenda que o jejum faz com que haja uma queda da glicose. Isso estimula a produção de glucagon, e todo o uso da gordura começa nesse momento, que o glucagon, na verdade, ele vai estimular as lipases a começar a quebrar da gordura. Então eu espero que vocês tenham entendido essas fases que nós passamos de adaptação do corpo, tá? É uma adaptação natural, porque entenda, o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro, ele vai sofrer um pouco, porque na verdade, como o metabolismo cerebral é muito rápido, ele quer energia muito rápida, ele foi adequado a utilizar o carboidrato. Mesmo que a gente saiba, por exemplo, que hoje em dia, que é mal de Alzheimer, nós temos uma correlação direta com diabetes tipo 3, tá certo? Então, a resistência insulínica que nós temos na doença de Alzheimer é o quê? É um problema que nós podemos melhorar com o uso dos corpos cetônicos, tá certo? Então, por quê? Por causa da resistência de insulina diminuída. Então, tudo isso é fundamental. Esse período de adaptação vai ocorrer, é importante você ter em mente. Você sabe que eu sou cardiologista, é óbvio que você, o cardiologista, proíbe você de comer gordura, mas você tem que entender que a gordura que nós estamos falando aqui é gordura vegetal, é gordura, na verdade, que vai ser metabolizada pelo seu coração. E não se esqueça disso, seu coração, ele queima muito longo, então entenda o cérebro como uma corrida rápida, tá? Uma coisa de 100 metros, então ele prefere inicialmente usar o carboidrato. E entenda que o seu coração é um maratonista. Então, hoje, como você está aí, o seu coração, ele gosta sim de gordura. Ele usa a gordura como fonte energética. A maior parte da fonte energética do coração vem da gordura, tá? Então, eu gosto de comparar o coração com a corrida longa e o cérebro com uma corrida curta, tá certo? Então, hoje em dia, o uso dos corpos cetônicos de maneira suplementar é feito de maneira regular, tá certo? Seja para perda de peso, seja para doença neurológica, seja para um processo de diabetes, tá certo? Nós sabemos que o que nós queremos hoje é o quê? Diminuir a inflamação. E nós sabemos que nós temos um alimento que é
de cadeia curta e média, que pode ser digerido a partir do estômago, que pode ser rapidamente absorvido e entregue aos tecidos e vai dar muito mais energia que você tem. Essa é a base que eu tentei passar para vocês hoje do uso, na verdade, dos corpos cetônicos no seu dia a dia para que você tenha uma melhora no seu quadro clínico.